Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 12 de novembro, estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 3, a única linha ministerial, parte 2. Ó Senhor Jesus, para a gente poder extrair o máximo dessa palavra, a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo Espírito que Ele vai nos conceder, no Espírito de sabedoria e de revelação. Para a gente ver, o que de fato está contido na sua palavra. A revelação a gente vai obtendo, e vendo no que Ele quer nos mostrar, qual o seu sentido para nós, qual que é a base, qual a referência para nós dentro da sua palavra profética. Para a gente tornar essa palavra prática no nosso viver. E assim expressando a vontade de Deus. Pela sabedoria que Ele nos mostra, a maneira de transformar essa palavra em algo prático, levar essa palavra para outros, de maneira a levar a vida de Deus, e não doutrinas, não conceitos, mas verdadeiramente a vida de Deus, que traz para nós direção, luz, caminho. Ó Senhor Jesus, o importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo convicção de que é o próprio Senhor transmitindo para nós a sua direção, assim a gente vai avançando, cumprindo a sua vontade. Ele nos colocou na igreja, para a gente fazer o quê? Cumprir aquilo que Ele deseja. Vamos cumprir sua vontade e trazer o seu reino à terra. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 11, versículo 26. Senhor Jesus. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Ó Senhor Jesus. Agora capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E serviram eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1 ao 4. Senhor Jesus. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ó Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16. Senhor Jesus. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 5. Senhor Jesus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Atos capítulo 13, versículo 2. Senhor Jesus. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A continuação do ministério por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo foi preparado por Deus para dar prosseguimento ao ministério da nova aliança. Hoje temos a Bíblia e por meio dela ganhamos revelação da palavra. Entretanto, Paulo recebeu a revelação da economia de Deus diretamente do Senhor. Ele não aprendeu de homem algum, mas foi arrebatado ao terceiro céu, e depois foi arrebatado ao paraíso, onde ouviu palavras inefáveis. Deus é amor e luz, e Ele habita em luz inacessível. O que Paulo viu e ouviu vai além da esfera física e humana, a que estamos habituados.
são coisas inescrutáveis, transcendem o que podemos ver e entender. Paulo foi levado à esfera de Deus, ao plano espiritual e conseguiu voltar. Contudo, concluiu que seria impossível explicar e descrever o que vira e ouvira. Ó Senhor Jesus! Pedro e os 12 apóstolos estavam à frente do ministério da Nova Aliança em Jerusalém, até que não tiveram mais caminho, pois os líderes da nação de Israel devastavam a igreja. Deus teve de levantar um homem, Saulo, para prosseguir com o ministério da Nova Aliança, agora entre os gentios. Após receber a visão celestial, Saulo foi introduzido por Barnabé no viver da igreja em Antioquia. Ali os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ó Senhor Jesus! Em Antioquia, o Espírito tinha liberdade para agir. Depois de um ano vivendo a vida da igreja, Barnabé e Saulo atenderam ao chamado do Espírito, após serem separados para a obra do ministério, e a igreja, em unidade e unanimidade, os enviou. Isso evidencia que Deus prepara todas as coisas. A obra divina não poderia parar como aconteceu em Jerusalém. A obra do ministério da Nova Aliança é executar a vontade eterna de Deus. Hoje, Ele executa a sua vontade por meio da igreja, e é crucial vivermos em unidade e unanimidade, para o Espírito ter liberdade de agir, como ocorreu em Antioquia. Ó Senhor Jesus! Todos os irmãos podem envolver-se com a obra de Deus. Quando o Espírito tem liberdade, ele levanta homens para cumprir seu propósito. Querido leitor, se está recebendo essa palavra, é porque Deus espera contar com você para dar sequência à obra do Espírito. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Cada vez a gente está ficando mais claro quanto à questão dessa única linha ministerial, né? Senhor Jesus! É uma linha que não é simplesmente a gente escolher, não, eu estou nessa linha, eu estou naquela linha, a gente sair se declarando, né? Colocar, né, jargão, pendurar faixa, né? Não é isso, né? Senhor Jesus! Mas é de fato a gente viver no Espírito, né? O que o Senhor ele precisa de nós que a gente viva no Espírito, né? Independente, né, de você estar na igreja A, B ou C, né? Senhor Jesus! Irmão, estou numa igreja assim, uma igreja desse jeito, mas estou numa igreja que dá liberdade para o Espírito. Não, estou numa igreja que não dá liberdade para o Espírito. Senhor Jesus! Independente disso, você pode dar liberdade para o Espírito, né? Senhor Jesus! Né? Então a gente precisa exercitar o nosso Espírito, né? O Senhor está contando conosco, né? Ele está nos mostrando essa palavra, né? Essa palavra é para todos os filhos de Deus. O Senhor ele quer que a gente aprenda, né? Colocar o nosso ministério, o nosso serviço à disposição dele. Colocar tudo aquilo que a gente faz, que a gente vê, que a gente busca, que a gente pensa, né? Senhor Jesus, tudo voltados para o único ministério, o ministério do Espírito, né? E os irmãos têm mostrado para nós, né, que quando a gente está vivendo no Espírito, né, cumprindo a vontade dele, o próprio Espírito vai testificando, o próprio Espírito vai mostrando, né, a vontade de Deus sendo concluída. Jesus ia andando e ia acontecendo sinais. Os apóstolos foram pregando o Evangelho, foram acontecendo sinais. Depois veio Paulo, foram acontecendo sinais. Depois veio João, né, que retomou ali, né, o que Paulo iniciou, e foi da mesma forma. Ó Senhor Jesus! Né, como toca aqui, né, Paulo é a única pessoa que pode dizer que recebeu a revelação diretamente de Deus. Né? Ele não teve ali com os apóstolos, né, ele já, a gente já vê ali, né, em Gálatas ele dá esse testemunho, né, olha, não fui consultar carne e sangue, né, já saí sem detença pregando o Evangelho, né, Senhor Jesus, ele saiu, já foi ali, né, já levando a palavra, né, ele percebeu, né, que Deus havia mudado as coisas e que ele precisava buscar diante de Deus direção. Ele percebeu que a maioria dos cristãos até aquele momento não tinha percebido, e hoje também, né, hoje a gente pode inferir também isso, né, a gente pode ver que hoje a maioria dos cristãos estão se apoiando em algumas coisas, estão vendo algumas coisas. Deus mostrou essa palavra aqui, aí vai lá, fica focado em só aquilo ali, não pode sair disso e tal, aí o Espírito não tem liberdade, né? Nessa igreja aqui só pode entrar irmãos que sejam assim, tenham um dom tal, que façam isso, e aí o Espírito não tem liberdade. Se alguém tiver ali, né, e tiver um outro dom diferente, não, nessa igreja aqui é só esse dom, é só essa direção aqui. Ó Senhor Jesus, aí o Espírito não tem liberdade. Mas a gente vê que tem pessoas que conheceram o Senhor, estão ali, mas estão ali procurando dar liberdade para o Espírito. Né? É com esses que o Senhor está contando.
Da mesma forma, mostrou para nós aqui nas últimas linhas, todos nós, todos os irmãos, todos os filhos de Deus podem se envolver com a obra de Deus, com a vontade de Deus. O ministério da nova aliança, o ministério do Espírito, é para isso, é para cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, quando o Espírito tem liberdade, ele levanta homens para cumprir seu propósito. Então, quem é que precisa dar liberdade para o Espírito? Somos nós. Paulo, ali Barnabé encontraram numa igreja, na igreja de Antioquia, um ambiente de liberdade para o Espírito. Senhor Jesus, então o Espírito tem a liberdade de dizer, vou separar aqui Barnabé e Saulo para uma obra, para a obra que eles têm chamado. E toda a igreja foi uma com eles, eles foram abençoados. Durante a semana eu vou tocar também a importância de a gente estar orando pela liderança, orando pelos apóstolos, orando por aqueles que Deus tem encarregado da sua vontade, Senhor Jesus. Não somos nós que escolhemos, é Deus quem escolhe. Se Deus nos escolhe, nos dá uma incumbência, a gente precisa ser fiel a essa incumbência. Estou mostrando para nós, se a gente está recebendo essa palavra, é porque Deus espera contar com cada um de nós, para dar sequência à obra do Espírito. Não é qualquer obra, é uma obra do Espírito, uma obra de edificação da igreja. Não é igreja A, B, C, é todas as igrejas. Então isso inclui todos, inclui a igreja A, mais a B, mais a C, mais a D, quantos estiverem. Às vezes a obra da igreja A só vai beneficiar a igreja A da B só vai beneficiar a B, mas aquilo que o Senhor está mostrando para nós, que a obra do Espírito vai beneficiar todos nós, porque é para a edificação da sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Talvez alguns de nós possam fazer alguma separação. Eu sou do corpo de Cristo, mas corpo de Cristo A, outro é o corpo de Cristo B, mas o Senhor não vê assim. Ele vê toda a igreja, todos os filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, nós limitamos as coisas, Deus não. Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós aqui que o Espírito, ele quer continuar a obra do ministério. Senhor Jesus. E a gente precisa fazer o quê? Está no Espírito. Quem estiver no Espírito vai dar continuidade a isso. Vai perceber a direção que Deus tem dado. Então, Paulo foi preparado por Deus para dar prosseguimento. Hoje nós temos a Bíblia, podemos ganhar a revelação da palavra, mas quando Paulo recebeu isso, ele recebeu diretamente de Deus. Não tinha quem chegasse ali. O Espírito já não tinha mais liberdade, então o Espírito teve que chegar ali para ele ali com um grande sinal, Senhor Jesus. E aí ele pôde aprender no próprio Senhor, foi levado ali ao terceiro céu, foi arrebatado ali, e viu algo ali que não dá para descrever. Aí o irmão até mostra aqui que Deus é amor, Deus é a luz, habita em luz inacessível. Paulo foi tirado dessa esfera física, da esfera humana, que a gente está habituado, e foi levado a uma esfera, a um plano espiritual. Por isso que ele falou, não dá para referir, não dá para explicar. São palavras inefáveis. E ele passou ali a buscar entendimento disso, ele passou a perceber, como a gente viu no dia de ontem, que era necessário reciclar tudo aquilo que ele sabia a respeito da palavra, a respeito do serviço a Deus. E foi isso que ele fez. E quando ele estava ali buscando, o Senhor foi lá e enviou Barnabé, para levá-lo para uma esfera espiritual adequada, onde ele pudesse estar ali, sendo ali direcionado pelo Espírito em todas as coisas, pudesse botar em prática. Senhor Jesus, o Espírito teve tanta liberdade que pôde falar, separar-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor teve que preparar esse homem, para que o Espírito continuasse tendo um caminho. Não podia parar a vontade de Deus como foi parado em Jerusalém, por causa das tradições, por causa das situações. Então Deus encontrou ali um caminho em Antioquia, Senhor Jesus. E assim a gente consegue levar adiante. E como compartilhei no início, é muito bom quando a gente encontra a igreja ali toda voltada para a vontade do Espírito. Então a gente ali é muito encorajado ali, um levando o outro, mas e se acontecer de todos esfriarem? Senhor Jesus. Então não adianta ficar olhando para os outros, Senhor, a igreja aqui não está vivendo no Espírito, aqui os irmãos não estão voltados para a vontade do Senhor, então também estou fraco e tal. Não, se volta você. Fala, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. E começa a procurar encher os irmãos do Espírito. O Senhor, nós precisamos tomar atitude, pagar um preço, porque o Senhor já pagou um alto preço por nós. Ele já nos deu o Espírito está dentro de nós, a gente precisa exercitar esse Espírito. Senhor Jesus. Que senão o Senhor vai olhar e falar assim, de fato não tem ninguém. Ó Senhor Jesus. Não, ele vai olhar e falar assim, e quanto a você? Senhor Jesus.
Tem que tomar a atitude de Isaías, né? Quando Deus perguntou, né? Quem é de enviar, né? Quem irá por nós? Né? Quem vai cumprir a sua vontade? Isaías fala assim, Senhor, não estou vendo ninguém não, né? Realmente não tem ninguém. Poxa, que pena. Não, Isaías imediatamente orou e falou assim, Senhor, eis-me aqui. Né? Ó Senhor Jesus, da mesma forma que precisa fazer. Senhor, não tem ninguém acompanhando o Espírito, vendo o Espírito, então Senhor, me ajuda. Me ajuda a desfrutar o Senhor, a desfrutar o Espírito, para que o Senhor possa começar a ter liberdade na igreja. Ó Senhor Jesus. Então a gente, independente da situação onde, né, que está acontecendo, né, se está numa esfera, em outra esfera, o Senhor está contando conosco para mudar a esfera, para que Ele possa cumprir sua vontade. Né? O que vai dar continuação, né, ao ministério é o Espírito. Né? Senhor Jesus, então não adianta eu ir lá, brigar, reclamar, falar. O que eu preciso fazer é viver no Espírito. Né? E levar outros também, né, a tocar no Espírito. Aí o próprio Espírito vai dar continuidade. Né, vai mudar a situação. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então em Antioquia ali o Espírito tinha liberdade de agir, né, e aí Barnabé e Saulo, depois de um ano ali vivendo a vida normal da igreja, né, o Espírito pôde ter liberdade de chamá-los, né, e separá-los para a obra do ministério. E a igreja, por dar liberdade ao Espírito, o que fez? Em unidade e unanimidade os enviou, os abençoou. Ó Senhor Jesus. Né? E aí ele mostra aqui, né, e se evidencia que Deus prepara todas as coisas. O Senhor tem sua vontade soberana, Ele está preparando todas as coisas. Nós precisamos atentar para isso, atentar para o Senhor. Quem sabe, né, cada um de nós não é chamado para algo especial, para mudar, né, para mudar a era, para tocar ali na vontade de Deus, né, para ganhar outros. Ó Senhor Jesus, cada um de nós precisa estar diante dele. Né? A obra de Deus não pode parar. Né, Senhor Jesus, a obra do Ministério da Nova Aliança é para executar. Né? É executar a vontade de Deus. O que é o Ministério da Nova Aliança? É um ministério que executa a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, né? A vontade eterna de Deus. Né? Hoje, Deus executa a sua vontade por meio da igreja. E é crucial, né, nós vivemos em unidade e unanimidade para que o Espírito tenha a liberdade de agir, né, como ocorreu em Antioquia. Senhor Jesus, se eu levantar ali irmãos que vão levantar mais igrejas, né, que vão espalhar a vontade de Deus na terra. Deus, Ele não quer estar firme só numa cidade, só em uma igreja. Ele quer avançar em todas as igrejas, Ele quer encontrar em cada igreja, né, em cada lugar, né, irmãos que estejam dispostos, né, a fazer a sua vontade. Ó Senhor Jesus. Né, então, mostrando para nós, todos nós podemos nos envolver com isso. Né, se o Senhor tiver liberdade, né, em nós, Ele vai levantar homens para cumprir o seu propósito. Né, se nós estamos recebendo essa palavra, é porque o Senhor está contando conosco, né, para dar sequência à obra do Espírito. Né, Senhor Jesus, né, não dá para a gente tentar nos nossos conceitos. O que a gente precisa fazer é estar no Espírito, exercitar o Espírito. O Senhor vai fazer todas as coisas. Né? Ó Senhor Jesus, que cada um de nós exercite cada vez mais o Espírito, né, e possa dizer verdadeiramente diante do Senhor, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.